Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Irmãos, hoje eu vou avançar um pouquinho mais. Opa, o microfone, né? Esqueci do microfone, Paulo. Tá bem, Paulinho, que você lembrou aí a equipe da imprensa. Lembrou, eu vou pôr aqui no bolso. Hã? Não, Deus me livre. A TV estatal não. Você sabe, né, irmãos, que todo regime autoritário tem TV estatal, né? E aqui no Brasil não é diferente. Irmãos, o governo está gastando quase 4 bilhões de reais em propaganda. Você vê, não tem remédio nos postos, não tem um monte de coisa, está faltando dinheiro para um monte de coisa. Quase 4 bilhões em propaganda. Tá bom? Só para maquiar as mazelas do que está acontecendo no nosso Brasil. 4 bilhões. Irmão, é muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Entendeu? E é isso aí. Hã? Jéssica, Costa, né? As coisas são complicadas. Mas vamos lá? Vamos falar do que nos dá esperança? Sim ou não? Sim. Palavra de Deus, irmãos. E deixa eu aproveitar que eu dei esse gancho aí desses desmandos do nosso país. Irmãos, vamos falar do que nos dá esperança. A palavra de Deus, irmãos, primeiro que ela é viva. Ela produz vida, ou seja, ela se manifesta de verdade. A palavra de Deus, irmãos, ela não é algo que nós falamos apenas para um alívio emocional, mental. Ela de fato opera. A palavra de Deus, quando a gente consegue captar e crer nela, ela toma vida, ela se torna viva. Ou seja, aquilo que Deus falou em Isaías 58, assim é toda palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim vazia, ela vai e produz aquilo que eu mandei. É por isso, irmãos, que quando se libera uma palavra de cura e aquele que ouve a palavra crê, a pessoa recebe o milagre da cura sobrenatural. De modo que os médicos, a ciência, não tem uma resposta. E é lógico, irmãos, que a gente sabe que os homens, a ciência, seja o que for, muitas vezes vai dizer, não, nós ainda não temos uma resposta. Algo aconteceu, eles vão sempre analisar como se algo tivesse acontecido, uma reação química, alguma coisa. Mas nós sabemos que é o poder de Deus. Uma vez, irmãos, eu questionei uma pessoa, a pessoa falou assim, não, isso aí é indução. A pessoa que é curada é uma indução mental. Eu disse, beleza então, já que você está dizendo que é indução e você sabe fazer indução, então eu vou te pedir, fique lá na Praça da Sé, no Viaduto do Chá, pegando todos os doentes e induzindo, provocando indução, para que todos fiquem curados. Vai nos hospitais e vai lá e induz todo mundo, porque todo mundo vai ficar curado pela indução. Irmãos, eles desconhecem o poder de Deus. Deus é sobrenatural. Irmão, Deus não cabe dentro de fórmulas. Deus não cabe dentro da nossa matemática. Deus não cabe dentro da nossa física, da nossa química. Deus, ele é sobrenatural, meu querido. Sobrenatural. A ciência trabalha com aquilo que se pode palpar, com aquilo que ela investiga e ela pode demonstrar. Então, e trabalha com o desconhecido para poder colocar dentro das suas fórmulas matemáticas. Só que Deus não cabe dentro disso, irmãos. Eu acho interessante, a palavra de Deus, olha o que Deus diz da palavra pelo profeta, ele fala assim, a glória dos homens é tudo investigar, a de Deus é esconder. Ou seja, Deus tem coisas, irmãos, que o homem não consegue alcançar. E o homem sempre vai ficar com a pulga atrás da orelha. Como que isso foi feito? Você vê que o acelerador de Higgs, o acelerador de partículas, eles estão tentando lá descobrir a partícula de Deus, fazer a explosão para ver como que geram as coisas, como que as coisas surgem, meus queridos? E vão ficar tentando, irmãos, tentando e tentando. Meus amados, quanto mais eu olho para as coisas criadas, e se você parar, se você fizer esse exercício que eu estou falando para você, se você parar, irmão, começar a olhar as coisas criadas, o reino animal, o reino vegetal, irmão, se você olhar, você vai perceber, não é fruto do acaso. A coisa é pensada. A coisa foi planejada. A coisa foi arquitetada. E eu gosto dessa palavra, arquitetar. A coisa foi arquitetada. Tem uma arquitetura por trás disso, irmãos. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é viva. Ela produz vida. Então nós temos que começar, irmãos, e já devíamos ter começado, a sempre trazer ao nosso coração aquilo que dá esperança. O que dá esperança em meio ao caos? Palavra de Deus. Porque no meio do caos Deus pode nos tirar. O mundo estava em caos.
perdido no pecado, na lascívia, em tantas coisas terríveis, e Deus dá uma palavra para Noé e fala: Noé, pode ficar tranquilo que você e sua família não vão perecer no caos. Irmãos, a palavra sempre nos dá esperança, a palavra sempre nos livra, a palavra sempre nos guarda do mal. Então, irmãos, nesse caos que nós estamos vivendo no mundo, não é só no Brasil não, no mundo inteiro, irmãos, vamos buscar aquilo que nos dá esperança. Vamos colocar a nossa fé em Deus, vamos fazer o que devemos fazer, amém? Porque todos nós precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos cuidar da família, sim ou não? As coisas naturais da vida, mas irmãos, vamos fazer isso com esperança, com fé, com alegria em Deus, porque Deus é a nossa força em nome de Jesus. Tem dia que a gente não está aguentando, tem dia que a gente está gemendo, mas irmãos, se estivermos em Deus e com Deus, Ele nos dará força e nós prosseguiremos e nós iremos além em nome de Jesus. Portanto, a palavra de Deus é viva e nós precisamos trazer esperança ao nosso coração por meio dessa palavra viva. Amém, meus amados? Irmãos, e aí, o apóstolo Paulo, já que eu estou falando também de palavra e da palavra de Deus, pastor, o que tem acontecido com a igreja, pastor, nesses últimos tempos? Pastor, porque quando a gente olha para a igreja, quando a gente olha para o sistema religioso no mundo, parece que o sistema religioso, a igreja está perdida. Irmãos, não só parece, como de fato a igreja está perdida. E por que a igreja se perdeu? Irmão, Jesus ele fala uma coisa interessante: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não anda em trevas, aquele que me segue não tropeça, porque ele vê a luz desse mundo. Portanto, Jesus, irmãos, é como um farol, em terra firme para o navio que está à deriva, no meio de uma tempestade, no meio de um mar revolto. Então, quando se vê a luz, nós sabemos, o capitão, o marinheiro, o piloto do navio, enfim, o cara do navio, ele sabe, bom, ali tem terra firme, porque ali tem um farol, e ele vai naquela direção, ele faz de tudo para ir naquela direção, porque ele sabe que se ele conseguir chegar lá, haverá salvação. Então, a igreja, irmãos, quando ela começou a deixar de olhar para Jesus, quando ela começou a deixar de olhar para o Evangelho, e aí eu vou te explicar o que é isso hoje, quando ela começou a deixar de olhar para o Evangelho, ela começou, meu querido, a entrar num escuro, numa penumbra, numa escuridão, numas trevas, e a igreja então se perdeu e perdeu completamente o rumo. E quando a igreja, irmãos, ela está perdida, irmãos, o mundo não tem aonde buscar salvação. O mundo não tem aonde buscar, meu querido, inspiração para uma transformação, porque a igreja, ela é o farol de Deus na terra. A igreja recebeu a unção de Deus, a igreja recebeu a palavra de Deus, a igreja recebeu o Espírito de Deus para trazer a este mundo tenebroso a esperança da salvação. Mas quando a igreja, meu querido, essa luz dela, ela começa a obscurecer, as pessoas não encontram Jesus Cristo, não encontram salvação. Vão encontrar religião, vão encontrar qualquer outro tipo de coisa, irmãos, mas não vão encontrar salvação, não vão encontrar Deus. Então, a igreja ela tem andado perdida, ela se perdeu, porque ela perdeu esse referencial, ela deixou de olhar para a luz que é Jesus Cristo. Jesus falou assim, olha, que os olhos são a candeia da nossa alma. Ele fala que ele traz a luz para dentro de nós, mas se essa luz que é em nós forem trevas, quão grandiosas serão essas trevas? Irmãos, a pior coisa é a gente achar que tem uma luz de Deus, mas a luz que está em nós não é de Deus. É uma luz fictícia, é uma luz, meu querido, falsa, é uma luz artificial. Então Jesus fala que as trevas são maiores ainda, porque além de não ser uma luz verdadeira para iluminar, ainda há as trevas do engano. A gente está enganando a si mesmo. Então a gente acha que é uma coisa que nós não somos. Então Jesus fala que as trevas são maiores ainda por causa desse engano. Então, meus amados, o apóstolo Paulo vai dizer assim, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, diz assim, irmãos, deixa eu só colocar meu óculos aqui, perdoa. Diz assim o texto bíblico: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, olha o que ele fala para Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista,
cumpre o teu ministério. Irmãos, o apóstolo Paulo, então, chega para Timóteo, um jovem pregador, e diz o seguinte: olha, eu vou alertar você para que você pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Ou seja, não há tempo, não tem esse negócio de ao tempo oportuno para pregar o evangelho. O evangelho, a palavra de Deus, o reino de Deus, nós temos que falar dele constantemente. Lembra que eu falei para vocês? Irmãos, nós que conhecemos o evangelho, que somos cristãos, nós temos que aproveitar toda e qualquer oportunidade em que nós estamos com as pessoas para falar do amor de Deus. Não como religioso bitolado, não querendo impor goela abaixo das pessoas, mas mostrando para elas o amor de Deus para com elas, mostrando para elas o plano que Deus tem para salvá-las também. Então, irmãos, nós temos que aproveitar. Eu já falei para vocês aqui, irmãos, lembra? Eu vou citar rapidamente, porque eu não quero me prender muito nesse ponto, que eu dei aquele exemplo daquele pregador, que ele foi num prédio lá onde ele tinha lá uma editora que publicava os livros dele, e aí ele estava no saguão e ele apertou para chamar o elevador, e ele ficou lá esperando o elevador, e daqui a pouco entra o empresário com a valise na mão, né? O empresário chega lá e ele pega lá e ele aperta o botão várias vezes e vai, e fica voltando, daqui a pouco ele vai lá, o elevador também, e ele fica apertando o botão, e enquanto isso o irmão, o cristão, o pastor, ele está lá paradinho, e de repente esse empresário, né? Quando o pregador olhou para ele assim, vendo aquela aflição dele, aquele empresário disse assim: engraçado esse elevador, né? Quanto mais a gente chama, mais ele demora. E aí, irmãos, o pregador aproveitou o gancho e disse para ele o seguinte: pois é igual o coração de muitas pessoas para o evangelho. Jesus chama e eles ficam se demorando em aceitar o convite. Irmão, ele falou que bastou ele dizer isso para o homem ficar assim, ó. Sabe quando transporta ele para um lugar assim que ele fica refletindo? O homem parou com aquela correria, com aquela coisa, até esqueceu do elevador. Irmão, aquilo trouxe um impacto. Vocês estão entendendo? Irmão, com uma frase, aproveitando um gancho da pessoa, ele levou aquela pessoa a um estado de reflexão sobre a sua condição espiritual. Meus amados, nós temos que falar do amor de Deus para as pessoas. Nós temos que falar. Irmão, a gente nunca sabe, às vezes na nossa frente passa uma pessoa que Deus deu a oportunidade para colocar, e você não sabe, às vezes aquela pessoa está com um pensamento de suicídio, um pensamento de morte, de matar alguém, e se você não falar do amor de Deus? Uma vez, irmãos, eu estava com o irmão, a gente estava lá em Santo Amaro, foi no começo da minha caminhada, isso foi em 96. A gente estava lá em Santo Amaro, irmão, daqui a pouco, meu querido, olha que coisa, entrou um rapaz assim, era intervalo de culto, aliás, era um dia que não tinha culto, era uma terça-feira, não tinha culto. Entrou um rapaz assim, irmãos, um pouco alto assim, um pouquinho forte, ele entrou assim. Irmão, ele veio, lá era banco de madeira. E aí estava eu e esse irmão na igreja, o auxiliar do pastor. E a gente estava lá para atender as pessoas. Daqui a pouco esse rapaz entra. Irmão, daqui a pouco ele faz assim, ó. Ele tira 2 armas da cintura. 2 9mm. E colocou assim em cima do banco. Irmão, eu olhei aquilo e falei, meu Deus. Eu já tinha visto aquilo de perto, irmão, já vi gente sendo morta na minha frente. Irmão, eu cresci num bairro violentíssimo. O Jardim São Pedro, vocês não sabem, irmão, hoje parece um paraíso, mas aquele bairro, irmão, foi um bairro que as pessoas não entravam. Não entrava, ninguém entrava naquele bairro, era violentíssimo. Era pior do que o Parque Paraíso. Irmão, era terrível. Eu cresci lá. Irmão, via gente assim, ó, morta, esquartejada na minha frente, assim, ó, cortar a pessoa na minha frente, assim, ó. Cresci assim, irmão. Então aquilo, irmão, quando eu vi o cara tirando a casa e pondo assim, aquilo me chocou. Mas só para você entender, irmão, ele colocou as 2 armas assim. Irmão, ele olhou assim para as armas, ele fez assim, ó, e sentou do lado assim, ó. Ficou assim. Irmão, daqui a pouco esse rapaz começa a chorar de soluçar. Aí você fala assim, pastor, que doideira. Pois é. Irmão, ele entrou na igreja porque ele estava indo para um certo... Eu não vou citar, irmão, para não dar... Porque como está sendo gravado, então eu vou ocultar algumas coisas aqui para que a gente não exponha ninguém, ou não crie uma situação difícil. Ele falou assim, olha, eu fui contratado para matar um empresário. Um concorrente me contratou para matar o empresário que tem um negócio lá perto dele. Mas eu não quero mais fazer isso. As minhas mãos já têm muito sangue. Irmão, se eu olhava para o rapaz, ele devia ter uns 22 anos. Mas ele falou que já tinha matado muita gente. Ele era matador de aluguel. E naquele dia, irmão, a porta da igreja estava aberta e ele entrou desesperado.
porque ele queria parar com aquilo. Irmão, e aí nós fomos fazer o quê? Pregar Jesus para ele, irmão. Irmão, que situação, que peso. Irmão, a gente sentia o inferno que estava acorrentando. Quando eu digo inferno, os demônios que estavam acorrentando a vida daquele rapaz. Irmão, ele tinha picos de alucinação. Era um negócio louco, era demônio, irmão, terrível. Mas ele conseguiu entrar dentro da igreja aquele dia. E aí eu e o auxiliar do pastor, irmão, conversando e falando do amor de Deus, aquela coisa toda. Irmão, e aqui dentro orando e repreendendo aquilo, tal. Porque, irmão, o que dava aquele cara, se a gente falar alguma coisa, ele dar na loucura e atirar em alguém ali dentro ali. Vocês estão entendendo? Mas, irmãos, a gente tem que falar do amor de Deus para ele. O que eu estou dizendo para você, irmão, por que eu estou tocando nesse assunto? Pastor, e aí, o que aconteceu depois, pastor? Irmãos, ele desistiu de matar. Desistiu. Irmão, ele era... Irmão, o crime de matador de aluguel era um histórico na família dele. Ele teve um parente dele, era uma pessoa famosíssima aqui no Brasil, aqui em São Paulo, que também era matador de aluguel. E ele aprendeu justamente com essa pessoa. E alguns crimes eles andaram juntos, inclusive. Irmão, terrível. Terrível. Mas pregamos o evangelho para ele, aquela coisa toda. Irmão, e aí ele entregou as armas para o auxiliar do pastor, e aí o pastor depois teve que se virar lá com as armas lá. Para entregar, para dar baixa, aquela coisa toda. Teve que entregar em algum lugar, lá na delegacia. Irmão, você está entendendo como que as pessoas estão? Você está entendendo, irmão, o anseio desse mundo? Irmão, olha o que a Bíblia diz em Romanos, o que Paulo diz em Romanos. A ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está gemendo, irmão. Paulo fala que o mundo está gemendo, irmão. A gente às vezes está olhando esse mundo parece feliz, esse mundo parece um paraíso, esse mundo parece não sei o quê. As pessoas estão se publicando, dando publicidade a si, como as pessoas mais felizes do mundo, mas são pessoas que por dentro, elas estão arrasadas, destruídas, com seus conflitos, com as suas dores. E enquanto isso, o que a igreja está fazendo? A igreja deixou de ser, meu querido, essa portadora da palavra de vida, para tirar essas pessoas dessa como que eu posso dizer, dessa hipocrisia de vida, desse vazio existencial, desse desespero de alma, dessas correntes e prisões que eles estão. E aí Paulo chega para Timóteo e diz, Timóteo, não tem esse negócio de esperar o momento mais oportuno, você tem que estar sempre pronto para falar da palavra de Deus, porque você nunca sabe o que as pessoas estão passando, você não sabe o que elas podem, qual é o próximo passo que elas vão dar. Então, de repente, se você liberar uma palavra, pode mudar a vida dela. Irmão, quantas vezes você está vendo lá, a pessoa está desesperada, o que está acontecendo? Meu parente está entre a vida e a morte no hospital. Irmão, o que custa a gente oferecer uma oração? Pastor, será que Deus vai operar? Irmão, aprenda uma coisa, o operar não depende de você. Você só tem que fazer o que Deus? O operar é de quem? Dele. Faça a sua parte, ofereça a oração, libere a palavra. Quem opera o poder, quem manifesta, quem faz é Deus. E Ele vai fazer como Ele tiver que fazer. Mas não, irmão, às vezes nós não oferecemos. Puxa, a vida me pegou de surpresa. Eu não estou preparado para orar. Que negócio é esse, irmão? Que história é essa? Nós temos que estar sempre prontos. Lembra que eu sempre dou o exemplo para você do soldado? O soldado se prepara quando? Quando estoura a guerra ou antes da guerra? Quando? É antes da guerra, irmão. Porque quando a guerra estourar, o soldado vai ter que estar o quê? Preparado, treinado, hábil, com as suas ferramentas, sabendo manejar suas ferramentas, seus instrumentos, suas armas. Meus irmãos, a igreja precisa voltar a pegar a armadura de Deus, as armas que Deus deu a ela, a igreja. E a gente precisa começar a usar novamente. Sabe, irmãos, as almas estão aí gemendo, as pessoas estão à nossa volta, dentro das nossas casas, irmão, na nossa vizinhança, em todo lugar, numa fila de mercado, numa fila de banco, em todo lugar tem pessoas sofrendo, tem pessoas... Pastor, onde eu vou, geralmente as pessoas estão sorrindo. Pois é, irmão, será que o sorriso não é para ocultar? Amém, meus queridos? Uma vez, irmãos, eu estava na igreja
lá em São Paulo, e um homem entrou. E ele veio assim, arrastando os pés, entrou, sentou numa certa fileira assim, e eu estava aqui, cuidando da igreja, e eu cheguei perto dele assim, me sentei de frente para ele, e esse homem desabou a chorar, beleza. Eu falei para ele, fica em paz, fica à vontade, estou aqui para te ouvir. Ele chorou, quando ele conseguiu falar, ele fez assim, mandou aquela suspirada, olhou para mim e falou assim, olha, eu trocaria tudo que um dia eu tive na minha vida por um pouquinho dessa paz que você está transmitindo para mim. Eu falei, como assim, senhor? E ele começou a contar a história dele. Irmão, ele era um empresário, alguém que tinha tudo, muita grana, do ramo imobiliário. Irmão, ele falava que dinheiro para ele não era problema, casado, com filhos. Mas aí, irmãos, quando o dinheiro começou a entrar, quando ele começou a crescer, largava a esposa em casa com os filhos, boates, gandaia, zona, mulheres, prostituição, aquela coisa toda, garota de programa, papapá, luxúria. Irmão, a Bíblia fala uma coisa interessante. Por causa de uma mulher adúltera, o homem vai mendigar pão. Presta atenção nisso, olha a advertência da Bíblia. Por causa de uma mulher prostituta, de uma mulher adúltera, o homem vai mendigar pão. Quando você se entrega a uma vida de prostituição, quando você se entrega a uma vida de adultério, veja, se entrega a uma vida, você torna isso uma prática de vida, a Bíblia diz que você vai mendigar pão. Irmão, foi exatamente o que aconteceu com esse homem. Ele falou, irmão, ele contou para mim, ele falou assim, ó, e mesmo eu estando errado, o seu Deus ainda tentou me alertar. Ele falou assim que um dia, irmão, ele desceu de uma dessas viagens dele, essas coisas todas, ele veio no aeroporto, quando ele desceu assim do avião, irmãos, ele falou que na escada do avião assim ele desceu. Aí uma senhora, uma jovem senhora, não era tão senhora assim, mas enfim, ele usou a expressão senhora. Falou que ela desceu primeiro assim, quando chegou na ponta da escada do avião, ela parou e olhou para todo mundo. E aí sabe o que ela fez? Pegou da bolsinha dela e começou a dar folheto de evangelismo para todo mundo que desceu do avião. Irmão, ele falou que ele olhou assim, quando viu que era alguma coisa de Deus, alguma coisa assim no papel. Ele falou assim, irmão, que ele desceu do avião, ele pegou assim um dinheiro que ele tinha no bolso, falou, aqui, ó, meu Deus aqui, ó, e chacoalhou na cara assim da mulher, quase na cara dela assim, aqui o meu Deus aqui, e foi. Irmão, zombou. O Deus dele era quem? Dinheiro. Irmão, e nós já sabemos que o dinheiro não pode todas as coisas. Ajuda bastante, mas tem coisa que não pode. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que tudo pode. Porque o que a Bíblia diz? Para Deus, nada é impossível. Irmão, ele destruiu família, ele destruiu negócios, ele destruiu tudo. Sabe como ele chegou, irmão, o dia que ele chegou na igreja, sabe como ele estava? Chinelo de dedo, uma calça social e uma camisa meio amarrotada. E ele falou assim, ó, hoje eu não estou nu. Ele falou assim, ó, porque essa roupa me deram. Ele falou, eu não estou dormindo no chão, porque uma pessoa me acolheu na casa dela, eu estou numa edícula no fundo, ou num quartinho, dormindo num colchão no fundo. Porque senão eu estava na rua. Irmão, perdeu tudo. Irmão, se destruiu, absolutamente se destruiu. E aí, irmão, eu te falo, quem olhou para aquele homem no auge, falava o quê? Que vida maravilhosa. Irmão, porque é assim, viu? Quando nós olhamos pessoas que estão no auge, quando nós olhamos pessoas que têm a aparência de estarem bem, nós falamos, que vida! Às vezes nós até invejamos, sim ou não? Vamos ser sinceros? Se eu tivesse nessa condição. Se eu tivesse o que essa pessoa tem. Pois é, irmão. Às vezes aquela pessoa queria trocar tudo que ela tem para ter um pouco de paz, para ter um pouco de alegria, para poder ter o amor dos filhos, sim ou não? Porque, irmão, muitas dessas pessoas, o que elas fazem? Renunciam família para poder crescer na vida. E depois, irmãos, eles não têm o amor dos filhos, não têm o amor da própria família, é uma coisa estranha, sabe? Porque, irmão, presta bastante atenção, irmão, jamais, a Bíblia não proíbe, a Bíblia não condena e nem como que eu posso dizer, nem demoniza você crescer, prosperar e ganhar dinheiro. Isso não é, irmão, isso é de Deus. Isso é bendito, só que, irmão, nós temos que entender que o dinheiro, ele não pode ser amado.
Riqueza não pode ser amada. E o problema das pessoas é que elas amam a riqueza, elas amam o status elevado. Elas querem a fama, o sucesso, aquela coisa toda. E é por isso, irmão, o que a gente vê nesse mundo? As pessoas fazerem tudo, o possível e o impossível, fazer os diabos para poder ganhar dinheiro, fama e prestígio. Irmão, Deus quer que você cresça. Mas, irmãos, é com sabedoria, com inteligência e é na palavra. Sabe por quê? Porque aí você constrói a sua riqueza, a sua prosperidade, a sua alegria na rocha que é a palavra. Amém, meu querido? Ninguém nunca vai tirar aquilo de você. Sabe por quê? Porque está bem fundamentado. Mas, irmãos, as pessoas estão construindo suas vidas na areia. Enquanto isso, a igreja está deixando de pregar o evangelho. A igreja está deixando de falar para essas pessoas do amor de Deus. E elas estão perdidas. E Paulo fala, Timóteo, prega a palavra. Porque sempre é tempo de pregar a palavra. E por que, Paulo, tem que pregar a palavra, pregar a palavra, pregar a palavra? Por que a igreja tem que pregar a palavra, irmãos? Porque olha o que está acontecendo com a igreja. Primeira coisa, nós lemos aí, olha de novo comigo por versículo, por favor. Versículo... Irmão, o braço está curto. Eu não consigo distanciar a Bíblia o suficiente para poder ler. Porque de longe eu enxergo, mas se eu colocar lá na cadeira eu consigo enxergar. Aqui, só por Deus. Olha só, irmão. Versículo 3. Porque virá tempo. Vai chegar uma época. Que época é essa? Olha o que ele diz. Em que não, o quê? Sofrerão a sã doutrina. Irmãos, primeira coisa. Pastor, o que está acontecendo com a igreja hoje? Por que a igreja está tão problemática? Por que a igreja, pastor, ela se perdeu, ela está ladeira abaixo e cada vez pior? Pastor, só se fala de riqueza, de status. Pastor, hoje em dia a igreja está uma coisa, parece um circo, parece uma casa de espetáculo, parece uma casa de stand-up comedy. Pastor, parece um lugar de vaidades, clubinho de estrela. Irmão, a igreja parece tudo isso hoje em dia. Só não parece igreja. Só não parece igreja. Exato. Então, irmãos, a igreja parece tudo hoje, menos igreja. Ela é tudo, menos igreja. E aí, irmãos, não se engane com uma coisa, pastor, mas as igrejas estão cheias, estão entupidas. Irmão, nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Se você pegar um show da Taylor Swift, quem conhece a Taylor Swift aqui? O show dela fica lotado? Fica lotado ou não? Fica, irmão, que ela tem que fazer vários shows para atender o público, porque não dá para todo mundo comprar um ingresso para um show só. Pra você ter uma ideia de tanto que essa mulher arrasta. Irmãos, e ela faz isso por causa de quê? Do talento dela, das músicas. Sim ou não? Não tem nada de errado com isso. Eu estou dando um exemplo para você. Irmão, mas é algo espiritual? É algo espiritual? É algo natural. Empatia, gostar das músicas, sentimental, emocional. Então, irmãos, são todas as coisas no nível emocional. Espiritual é outra coisa. Então, irmãos, arrastar pessoas, quando você prepara uma coisa emocional, uma coisa que mexe com os sentimentos, aquela coisa toda, você arrasta pessoas. E o que a igreja aprendeu a fazer hoje, irmãos? Arrastar pessoas através de sensações, emoções, sentimentos e assim por diante. Irmão, aí Paulo está dizendo assim, Timóteo, vai chegar um tempo em que as pessoas, a igreja, não sofrerá mais a sã doutrina. O que isso quer dizer, pastor? Vamos lá, vamos aprender, irmão? Primeiro, irmão, rejeição à fé apostólica, ou seja, ao evangelho como ele é. Irmão, hoje, as pessoas não querem o evangelho como ele é, como ele está escrito. As pessoas querem um outro evangelho. As pessoas querem um evangelho mais light, um evangelho mais condizente com as suas condições de vida, né? No sentido das suas escolhas, das suas decisões, das suas vontades. Então, esse evangelho, né, que Jesus fala para a mulher, olha, vá e não peques mais, que coisa terrível. Esse evangelho de proibições, né, de certas limitações, não, eu não quero esse evangelho. Eu quero um evangelho que me fale de Deus, mas que me deixe livre para fazer o que eu quero. Primeira coisa aqui, irmão, primeiro, evangelho não é prisão. E você estando no evangelho, você pode fazer o que você
quiser. Agora, irmão, lembra que eu falei uma vez? Existe uma diferença entre dever e poder. Amém? Irmão, estando na igreja no Evangelho, presta atenção. Eu posso ganhar dinheiro de maneira ilícita? Não, vou repetir. Poder e dever. Eu posso ganhar dinheiro de maneira ilícita? Posso. Quem me impede? Mas a pergunta é, eu devo ganhar dinheiro de maneira ilícita sendo cristão? Poder e dever são duas coisas o quê? Distintas. Não foi o que o Paulo ensinou? Todas as coisas me são lícitas. Mas tem coisa que não convém. E não convém por quê? Por causa daquilo que eu me tornei em Cristo Jesus. Eu sou um cristão, servo de Deus. Então, porque eu sou um cristão, tem coisa que eu, como ser humano, posso fazer. O que me impede? Entretanto, eu não devo fazer. Porque eu vivo para alguém que tem uma vontade, um plano, um princípio, um caminho ao qual eu tenho que me submeter se é que eu quero ser salvo um dia. Portanto, irmão, esse evangelho, as pessoas hoje não querem. Porque elas querem ir para a igreja, mas elas querem continuar usando da mentira, do engano. Aí a Bíblia diz, né, que, irmão, eu não vou nem citar o que Jesus falou, que quem mente se faz filho do diabo, porque isso já está de clichê. Mas, irmãos, olha o que Paulo vai falar para nós. Ele fala o seguinte, olha, irmão, tudo que é mentiroso, tudo que é falso, não deve estar conosco. Aí ele fala, o amor não seja fingido, sim ou não? Irmão, você gosta de amor fingido? Ai, fulano. E por trás? Lenha. Você gosta? Irmão, que mundo de hipocrisia que nós vivemos. Irmão, eu conheci pastor, irmão, que pegava na mão dos pobres da igreja, depois chegava lá, ela passava álcool na mão. Os pobres ficam pegando na mão da gente, aquela coisa toda. Irmão, passava álcool. Pastor, mas é por causa da pandemia. Não, irmão, a pandemia é outra coisa. Estão entendendo isso aqui? Não é por causa da pandemia, eu estou falando de anos atrás, nem sonhava em ter pandemia, irmão. Se limpava, se lavava, porque pobre. Sabe o Caco Antibes? É o pastor Caco Antibes, né? Eu tenho horror a pobre. Eu tenho horror, pobre da coceira. Sabe assim o Caco Antibes? Irmão, como é que pode? Como é que pode? Então, irmão, esse evangelho como ele é, as pessoas não querem mais. As pessoas hoje, elas querem um evangelho light. O evangelho, meu querido, que faz com que elas permaneçam do jeito que elas sempre foram. Então, eu não quero um evangelho que diz para mim que eu não posso usar de mentira, porque há momentos que a mentira é o mal necessário. E assim, irmão, o mundo caminha cada vez o quê? Pior. A Bíblia diz que o ímpio vai de mal a pior, enganando e sendo o quê? Irmão, é um mentindo para o outro, sim ou não? Mente de lá que eu minto de cá e está tudo certo. Mundo de engano, fingimento, de falta de sinceridade. Irmão, e é por isso que as coisas não se consertam, porque onde há engano, se a verdade não aparece, irmão, só a verdade ela pode consertar as coisas. Está entendendo isso aqui? Só a verdade. Irmão, a mentira, o engano, ela é tão terrível que as pessoas tentam o quê? Fazer o quê? O que as pessoas querem fazer com a mentira, com coisa? O que elas querem fazer? Irmão, se fosse algo bom, precisava esconder? Estão compreendendo isso aqui, irmão? Irmão, olha como o mundo é essa tragédia. E a igreja, irmãos, que deveria ser a amante da verdade, porque a Bíblia diz em Hebreus que Jesus ele amou a verdade no íntimo e por isso Deus ungiu com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Irmão, a igreja deveria amar a verdade aonde? No íntimo. Sabe, devia ser essa verdade do Evangelho, essa verdade de Deus, porque, irmão, eu já falei para vocês, quando a gente lê a Bíblia Sagrada, e aí você pega uns livros chaves, inclusive toda a Bíblia, mas, irmãos, existem livros que têm coisas muito práticas para a vida, e você vê quão verdadeira é a palavra de Deus. Quando você lê Provérbios, quando você lê Eclesiastes, irmão, você fala, meu Deus, que sabedoria para a vida. Uma vez eu falei para vocês aqui, com uma doutora aqui, uma advogada aqui de Embu-Guaçu, irmãos, ela estava tratando de uma causa minha,
E aí ela contou um caos de um cliente dela, né? Ela, sem citar nomes, mas ela contou um caos de um cliente dela. E aí eu falei assim, pois é. Eu falei assim, se esse seu cliente conhecesse a palavra de Deus, ele não estaria nessa situação. Olha o que aconteceu, irmãos. Né? Eu vou contar o caos. O cliente dela ficou por fiador de uma dívida. Uma dívida alta, né? Foi fiador de uma coisa grande. O cara não pagou. A justiça foi o quê? Para quem? Quem tem que pagar agora? O fiador. Porque, irmão, o que é a fiança? O fulano, é o seguinte, o Zé aqui, ele vai pegar o dinheiro aí contigo. Confia aí, pode dar o dinheiro para ele. Se ele não pagar, não é assim a fiança? Não é isso? O que aconteceu com ele? Ele falou, confio tanto no meu amigo aqui que ele vai pagar, que ele não vai me dar prejuízo, que eu vou até ficar de fiador para ele. Ficou, irmão. Irmão, a justiça estava atrás das coisas dele. Valor alto, irmão, valor grande. Ela falou o valor para mim. Eu falei assim para ela, se o seu cliente conhecesse a Deus e a palavra de Deus, ele não estaria nessa enrascada. Ela falou assim, como assim? Ela falou para mim. Eu falei assim, olha o que a Bíblia diz. Aí, irmãos, eu peguei no celular, porque eu estava sem a Bíblia, né, tal. Peguei no celular. Certamente sofrerá aquele que fica por fiador de dívidas. Se você não tem com que pagar, por que tirariam a tua cama de debaixo de ti? Irmão, olha o que o provérbio fala. Certamente vai sofrer quem fica por fiador de dívidas. Se você não tem com o que pagar, por que tirariam a sua cama diante de ti? Ou seja, por que estão querendo tirar a tua cama se a dívida não é sua? É porque você tomou a dívida de quem? Do outro. Amém, meu querido? Uma vez, irmãos, a pessoa falou assim, Marcos, conhecido lá de onde eu fui criado. Seja o meu avalista, seja o meu não sei o quê, papapá. Eu falei, cidadão, deixa eu te dar uma dica, vou te ajudar. Ah, vai? Vou. Existe seguro fiança. Você vai lá na Porto, naquela coisa toda e ó, eles te atendem lá, você faz lá o seguro. Está entendendo aqui, irmão? Irmão, quem é o ruim? Quem é ruim? Sou eu. Mas, irmão, só que eu estou me livrando de problemas o quê? Futuros. Ó, e você pensa, irmão, isso é mais comum do que se pensa. Aqui no nosso ministério, uns anos atrás, teve um irmão, aconteceu a mesma coisa. Só que o pior, irmão, ele foi ser fiador de um pastor. Ele saiu da nossa igreja para ir atrás de um certo pastor aí. Sabe esses pastor Highlander? Solta raio, sabe essas coisas assim? Porque vai, sabe essas coisas assim? Bem espalhafatoso. Irmão, ele achou que eu, como eu prego desse jeito, o pastor não solta uns poderes, uns negócios, né? Eu vou lá atrás desse pastor. Foi, irmão. Irmão, foi para lá, aí o pastor já abraçou ele. Aí ele fazia umas coisas, aí eu, não, você vai fazer aqui. Irmão, que é assim, viu? Esses pastores, irmãos, são assim, não, você vai fazer aqui, você vai, irmão. E ele falou, ui, que acolhido que eu tô. Ficou. Aí, irmão, não demorou muito tempo, pastor, olha, eu estou precisando alugar uma casa, irmão, tal. Não, pastor, eu sou homem de Deus, eu vou. Irmão, foi. É uma imobiliária muito conhecida aqui em Bugaçu, irmão. Aí a imobiliária pegou e depois teve que colocar ele no pau. Acionar ele na justiça para ele pagar a dívida do pastor. O pastor deixou, irmão, quase que 1 ano de aluguel atrasado. Quase 1 ano de aluguel atrasado. E quem teve que pagar? O irmão. Aí depois ele voltou para onde, irmão? Para onde que o irmão veio depois? Para onde? Vou lá no pastor Marcos. Vou voltar lá. Pois é, irmão, aqui tem um histórico aqui que eu acho interessante. O pessoal sai daqui porque, não, lá não sei na onde é melhor. Aí quebra a cara lá, depois o quê? Vou voltar lá no pastor Marcos. Pastor, não dá para você me ajudar, não? Dá. Dá, irmão. Dá, vou te ajudar. Vou te ajudar. Irmão, vou te ajudar. Ó, apoio moral. Você vai conseguir pagar a dívida, viu? Você vai conseguir sair dessa. Hein, Jonas? Já pensou, Jonas? Olha lá, o Jonas é advogado. Eu acho que eu estou executando esse cara aí. Tá lá. Você está entendendo, irmão? Esse caso aí, ó, de repente.
Olha, ele sabe como funciona esses negócios. Irmão, é Bíblia, é palavra de Deus. Irmão, a Bíblia é um manual. Eu sempre falo isso aqui, irmão. Deus nos fez com um manual, meu querido. Está aqui, ó. Leia isso aqui. Sabe, fala para Deus, Senhor, eu quero aprender. Como que a vida funciona? O que é a vida, Senhor? Sabe? O que é a vida, Deus? O que são os relacionamentos pessoais? Sabe o que, irmão? Está tudo aqui, meu querido. Sabe, mas não, irmãos, a gente ignora a palavra de Deus, a gente ignora, irmão, a criatura ignora o seu Criador. E aí quer fazer os seus próprios meios de vida, de subsistência, de viver, de se apoiar, de se estabelecer, mas, irmãos, sem a base, sem o fundamento que é Deus, o Criador de todas as coisas, não vai. Jesus fala, irmão, que aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a areia. Vieram os ventos fortes, a tempestade, as águas fortes e derrubaram, deram contra aquela casa e ela caiu. Por quê? Porque não tinha fundamento sólido. Irmão, a igreja, ela precisa pregar a palavra como ela é. Goste ou não, tem que pregar a palavra como ela é. Hoje, irmãos, a igreja dos nossos dias, ela está assim, sabe self-service? Self-service tem aquele mar de comida, sim ou não? Aí quando você vai no self-service, o que você faz? Você come tudo? Isso aqui eu não... Chicória, eu não gosto de chicória não, que é a marca. Vou pegar isso aqui, não. Alfacezinha americana. Alface mimosa, essa aqui eu gosto. É. Aí você vai pegando o que você gosta. Irmão, hoje, a igreja serve um self-service de coisas que ela seleciona para pregar para as pessoas. Irmão, eu falei para vocês aqui uma vez, presta atenção nisso. Uma vez, irmão, chegou um casal e uma mocinha na igreja. Eu julguei, né? Quando eu vi, já tinha começado o culto, e eles entraram assim, sentaram num certo lugar assim, desse lado aqui. Eu me lembro como se fosse hoje. Sentou assim. Aí eu vi, irmão, 2 pessoas de mais idade e uma moça. Uma família, eu pensei comigo, né? Uma família. Irmão, acabou o culto. A Dani até deu risada, né, Dani? Só por Deus a situação, né? Irmão, acabou o culto. Eu vi que aquela família ficou lá. Vai ver pela primeira vez. Aí atendi todo mundo, mas era muita gente. Atendi, papapá, não sei o quê. Pastor, preciso conversar com o senhor. O senhor falou, né? Eu falei, maravilha, vamos lá no meu escritório. Tá? Pus a família sentadinha, a mulher sentou no sofá que tinha, e aí o senhor e a mocinha sentou na cadeira próximo da mesa. Eu falei, pois não, tá, não sei o quê. Pastor, sabe o que é? É que eu e ela queremos nos casar. Aí eu olhei para a senhora assim no sofá, falei, tá. Eu falei, não, pastor, não é ela, é eu e ela aqui. Irmão, irmão, pensa. Aí eu me afastei um pouquinho assim, encostei na mesa assim, no encosto da minha cadeira. Irmão, sabe quando você não acredita? A menina tinha 17 anos. Ele tinha 50 e poucos. Irmão, eu não vou citar nome, porque está gravando e para evitar problemas. Irmão, sabe quando você toma um choque assim, você fala, oi? Sabe quando você vai para a lua e volta? Eu falo, oi? Jesus voltou e eu não estou sabendo? Eu falei assim, como assim? Eu falei, moça, quantos anos você tem? 17. Mas eu vou fazer 18, lógico. Quem tem 17 um dia vai fazer 18. Pô. Uai, né? 17 anos. Eu falei, senhor, 54. Eu falei, e a senhora? É a mãe? É, pastor. Eles se gostam. Irmão, pensa no sangue. Pensa no sangue que ferveu. Irmão, aqui não tem ninguém daquela época, os obreiros, tinha um obreiro que ficava sempre lá comigo. Irmão, o obreiro ouviu na hora que eu falei assim, ó. Que aí, irmão, só eu estou adiantando, antes dele falar que eles queriam se casar, ele entrou conversando tudo, aí se apresentou como empresário, pastor, inclusive, olha, a gente gostou da pregação, porque é sempre assim, viu, irmão? Começa preparando o colchão, sabe? Pastor, a gente quer ajudar muito, eu posso ajudar muito a igreja, aquela coisa toda. Irmão, nesses termos, estou falando isso para você diante de Deus, nesses termos. E aí depois me veio com essa. E eu olhei para a mãe, irmão.
Sabe, indignado. Falei, como que você pode permitir uma coisa dessa? Irmão, eu falei assim para ele assim, ó, só se retire daqui agora, senão eu vou chamar a polícia. E a senhora, falei para a mãe, a senhora tinha que tomar vergonha na sua cara. Sabe, que absurdo. Que coisa, eu ainda vim com esse papo aqui achando que pode comprar a gente aqui, que eu vou apoiar uma coisa dessa, aquela coisa. Irmão, soltei os cachorros. Irmão, o obreiro que estava, o irmão que estava na porta, é mó barato ele assim. Quando ele está assim, assustado, ele arregala os olhos assim, ó. Aí ele estava sentado assim no banco, na porta da coisa assim. Aí ele levantou e ficou assim. Irmão, quase que ia solucionando o obreiro que aguentou de irmão. E eu sentei, falei, fora daqui. Irmão, eu coloquei eles para fora de lá. Porque aquilo me revoltou muito. Eu falei assim, eu tenho idade para ser vô dessa menina. Que absurdo. Aí eu falei para ela, e a senhora, é por causa do dinheiro? Porque a sua filha vai fazer o baúzinho da felicidade? Né? Eu usei um outro termo lá, mas tipo de baú, alguma coisa assim. E a mãe apoiando esse tipo de coisa. Irmão, eu tenho certeza que muitos pastores dos nossos dias hoje, o que fariam? É normal hoje, tempos modernos. O amor é livre. O amor é livre. Não tem problema. A mãe emancipa ela, autoriza. Não é assim? Estão compreendendo isso, irmãos? Meu amado, se eu sou um pastor interesseiro, o Rodrigo está de prova. Esse dia apareceu aqui, né, Rodrigo? Oferecendo casa, oferecendo um monte de coisa. Irmão, já falei para o Rodrigo, mas nem banheiro aqui ele pode usar. Está interditado para ele. Veio com historinha aqui, irmão, querendo comprar a gente. Pergunta para o Rodrigo, está aqui, ó. Aqui, os irmãos estão testemunho aqui, ó. Aqui não, irmão, aqui nós não somos avarentos, aqui nós não somos servo de mamão, não. Aqui nós temos um compromisso com o reino de Deus, com a palavra de Deus. Amém, meu querido? Eu prefiro 1000 vezes, irmão, a gente estar sentando numa cadeira de plástico dessa, mas comprado com dignidade, do que ter poltronas aqui de couro, a base, meu querido, de coisa ilícita. Porque hoje, irmão, tem igreja que inclusive lava dinheiro, viu? Igreja que lava dinheiro hoje em dia. Meu irmão, o que está acontecendo com a igreja? Começou a não sofrer essa doutrina, irmão. Começou a deixar a palavra de lado, não confia no Senhor que supre todas as necessidades, no Senhor que cuida. Sabe, irmão, Deus não está preocupado com um prédio luxuoso, não. Ele está preocupado aqui com o templo do Espírito Santo que somos nós, que nós estejamos com Ele. Porque, irmão, para ser sincero, Deus não precisa nem desse espaço aqui, ó. A gente não precisa nem desse espaço aqui para fazer um culto. Se a gente quiser, irmão, a gente vai ali na praça e faz um culto ali na praça. Nem disso a gente precisa. Mas não, hoje em dia, irmão, está se fazendo, cada um quer construir seu império, cada um quer dizer que é melhor do que o outro, que tem um templo maior do que o outro, mais luxuoso do que o outro, aí fica, irmão, se perdendo cada vez mais, sabe por quê? Porque o evangelho é deixado de lado, porque o evangelho da simplicidade, o evangelho que Jesus disse não pode servir a Deus e a mamon, ou seja, você não pode servir a Deus e as riquezas, esse evangelho está tirado de lado, não serve. Porque hoje, para ser alguém, para ser reconhecido nessa sociedade, você precisa ter o poder da riqueza, da aparência das coisas. E aí, irmão, eu já falei para vocês, olha, irmão, olha Jesus Cristo, olha como o evangelho tem que ser simples, irmão. Irmão, por favor, ser simples não é ser miserável, amém? Ser simples não é ser miserável. Mas, irmão, olha a simplicidade de Jesus. O Judas, ele chega para os homens que queriam prender Jesus, ele fala assim, olha o que Judas fala, irmão. Pessoal, é o seguinte, nós vamos lá, vocês vão comigo. Só que eu vou dar um sinal para vocês, senão vocês vão confundir Jesus. Quem é Jesus? Como assim? É porque ele se veste tão simples. Ele se veste como qualquer pessoa, ou seja, ele se veste comumente. Ele não é aquele líder que se veste com aqueles negócios de ouro, com aquelas vestes diferentes, aquela cor toda, que mostra um estado. Não, ele se veste como um pescador. Se eu não mostrar para vocês quem é ele, vocês podem prender Pedro, Tiago, qualquer um outro achando que é ele. Então eu vou dar um sinal, tá? Aquele que eu beijar a face é o Cristo. Irmão, Jesus era tão igual ao povo, que Judas teve que beijar o rosto dele para mostrar quem ele era. Para prenderem o Jesus certo. Porque poderiam prender o outro por causa das roupas de pescador. Estão entendendo isso aqui? Hoje, meu querido, tem pastor que chega na igreja, presta atenção, em evento, tem tapete vermelho estendido.
tapete vermelho estendido. Gente para abrir porta, para não sei o quê. Tudo por quê, irmãos? Porque estão rejeitando o quê? O Evangelho. Rejeição ao Evangelho, conforme os apóstolos pregaram. Irmão, não sofrerão mais a sã doutrina. O que é não sofrer a sã doutrina? É exatamente isso que Paulo está falando, irmãos. Irmão, a verdade do Evangelho ela é tão distante do que eu quero, da minha realidade, ou do que eu anseio, do que eu tenho de expectativa, que não serve. Eu preciso mudar, eu preciso alterar, eu preciso dar uma roupagem nova a esse Evangelho. Não serve. E aí, irmãos, alguns dizem, pastor, mas tem que entender que a Bíblia foi escrita há muito tempo, o quê? Atrás. Os apóstolos falaram essas coisas, pastor, tem já 2000 anos. Pastor, século 21. Pastor, muita coisa mudou. Pois é, irmão, mas a própria Bíblia diz, irmãos, que geração vai, geração vem, meu querido. E a terra permanece a mesma, a palavra de Deus é a mesma, as coisas de Deus é a mesma, os fundamentos de Deus não mudam. Irmão, eu já falei para você aqui, se Deus fosse alguém que mudasse conforme as épocas, ele não seria confiável, sim ou não? Não seria. Sabe por que Deus é confiável? Porque ele não? Ele é o que ele é. Você já viu, irmão, aquela pessoa bipolar, sim ou não? Hoje ela é uma coisa, amanhã é outra. E aí, irmão, você fala assim, meu Deus, aí você vai se encontrar com a pessoa dessa e fala assim, deixa eu esperar para ver o que ela é hoje, né? Não é isso? Porque muda, varia. Irmão, quando Deus nos chama, Ele nos chama com algo pronto. É assim. Sabe por quê? Irmão, você imagina o seguinte, você entra num jogo com uma regra X. No meio do jogo alguém muda para a regra Y. Mas você não aceitou jogar com a regra X, sim ou não? E aí vem alguém que quer mudar, irmão, no meio do jogo. Irmão, Deus não é assim. Quando Deus, meu querido, Ele vem, Ele nos dá a sua palavra. É assim, filho, ó, é assim que funciona. É assim que eu determino. Você quer? É assim. Não quer assim? Então você não anda comigo. Jesus disse, quem comigo não se ajunta, se espalha. Hoje, irmãos, a igreja não quer sofrer mais a sã doutrina. Ela está, meu querido, né? Não sofrerão mais a sã doutrina. Ela está rejeitando a fé apostólica, ou seja, o evangelho como ele é. Irmãos, e além disso, irmãos, há uma rejeição, né, às exigências, né, que Deus ele faz, como por exemplo, se afastar da injustiça, se afastar, meu querido, das impurezas desse mundo, se afastar da iniquidade. Meus amados, hoje, presta bastante atenção no que eu vou falar para você. Esses dias teve um rebu aí, né, vocês devem ter ouvido falar disso, sobre carnaval gospel, sim ou não? Vocês viram o carnaval gospel, irmão? Que bonitinho, que lindo. Que coisa de Jesus. Só se for desse Jesus genérico que a igreja tem hoje, irmão. Irmão, o que é o carnaval? Festa da carne. Aí, irmão, quando você vai em Efésios capítulo 5, lá tem as obras da carne e o fruto do Espírito. São duas coisas completamente o quê? Antagônicas, opostas. Ou é espírito ou é carne. Está escrito lá. Aí a igreja engraçadinha, a igreja dos nossos dias, né, muito preocupada em ganhar almas, ou seja, arrastar para dentro da igreja. O que a igreja está fazendo hoje? Irmão, carnaval gospel, micareta gospel. Irmão, ou seja, pega as coisas do mundo, bate um carimbo escrito gospel e está tudo certo. Fulano, mas isso aí é carnaval. Mas é gospel. Fulano, mas isso aí é funk, creu, desce o chão, quadradinho de 8. Mas é gospel. Fulano, mas que negócio é esse? Batizando aí de sunga? De fio dental, as irmãs? Que negócio é esse? Não, mas é que é século XXI, igreja. Aí as irmãs descendo, irmão. Irmão, batismo, você lembra? Batismo no tobogã. Batismo no tobogã. Batismo no tobogã. Aí as irmãs estão subindo, irmão, de fio dental, com aquele negócio transparente lá, subindo a escada. Aí o irmão que vai batizar vindo na sequência. Aí a irmã pega, senta lá, ai, é alta aqui. Aí a irmã desce, irmão, para batizar.
Irmão, e olha o pastor lá embaixo. Vem, irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu te batizo, vem! Aí a irmã desce, irmão, com as coisas tudo de fora. Bom, cai na piscina. Hã? Não entendi, amor. Ah, já sabe. Irmão, você está entendendo isso aqui? Meus amados, tudo que eu estou falando para você é verdade, tá? Eu estou falando para você de fatos. Esse evangelho aqui, ó, não serve mais. Essa sã doutrina do evangelho não serve, tem que criar uma outra coisa. Tem que criar algo que atrai as pessoas, que as pessoas gostem. Tem que ser diferente, sim ou não? Estamos buscando uma igreja diferente. Esse negócio de igreja que, né, canta umas canções, palavra e oração, não, é muito chato. Tem que ter uns negócios diferentes. Sabe, tem que ter coisa diferente, vamos criar coisa diferente. Aí, irmão, o que a igreja faz? Dia após dia, criando novidades. Para atender pessoas que não querem nada com o Evangelho de Cristo. Meus amados, por que eu estou falando isso para vocês? Pastor, por que eu estou aprendendo sobre isso? Irmão, para que você ame o Evangelho de Cristo Jesus tal qual ele é. Para que você não seja tentado a buscar esse tipo de coisa. Para que você não seja tentado a se perder, irmão, nessa perdição que a igreja dos nossos dias está. E graças a Deus, irmãos, que Deus sempre reserva uma parte que não se dobra, que não se corrompe. E aqui, irmãos, enquanto eu for ministro do Evangelho aqui, nós vamos seguir a palavra de Deus. E eu sei que tem outros também, irmãos, que sofrem perseguição igual nós sofremos, que também estão sofrendo porque estão pregando a palavra como ele é, não aceita esse tipo de coisa. E às vezes, irmãos, a própria igreja começa a exercer pressão sobre o pastor. Aqui mesmo, irmão, quantas vezes as pessoas chegaram aqui, pastor, mas pastor, tem que mudar o negócio aqui, pastor, tem que pôr os negócios aqui. Irmão, pôr o quê? Isso, aquilo. Irmão, as pessoas vêm em outro lugar e quer pôr o quê? Aqui dentro. Irmão, o que não é da palavra, o que não é de Cristo, não tem lugar aqui, meu querido. Não terá lugar aqui. Pastor, então eu vou sair. É falta de tchau? É falta de tchau? Como eu estou falando para vocês, irmãos. Irmão, a gente teve uma reunião domingo passado, não teve? Uma coisa que eu falei para vocês bem claro, irmão. Nós não estamos em tempo de brincadeira. Nós não estamos em tempo de mimimi. Sabe? Nós não estamos em tempo, irmão, de coisinhas. Irmão, nós temos que entender que nós temos que ser maduros, adultos espiritualmente. Pessoas compromissadas com o Evangelho. Pessoas, irmão, que vão levar a bandeira do Evangelho aí fora para dizer para o perdido que Deus quer encontrá-lo e salvá-lo da perdição. Que quer dizer para o enfermo, meu querido, que em Cristo há esperança de cura, sim, em nome de Jesus. Que quer dizer para uma família destruída que em Deus a casa pode ser restaurada, a família pode ser restaurada. Irmão, está precisando dessas pessoas maduras e adultas, meu querido, espiritualmente, para poder levar a bandeira do Evangelho. Mas hoje, irmãos, eles não estão... Paulo falou para Timóteo, vai chegar um tempo que as pessoas não sofrerão a sã doutrina, sabe? Irmão, e é engraçado que ele fala, não sofrerão a sã doutrina. Esse sofrer, né, quer dizer uma incidência, ou seja, né, aquilo que vem, que muitas vezes contraria o que eu quero. Ela é como se fosse um sofrimento, mas olha o que a Bíblia diz, irmãos, que a repreensão, no começo ela parece amargosa, mas no final ela vai produzir fruto. Depois ela produz um fruto. Ela se torna frutífera. Então, irmão, quando Deus vem com a palavra e nos corrige, eu sei que aquilo mexe com a gente, puxa vida, aquilo tocou na minha ferida, né? Isso que a palavra veio hoje, que o pastor pregou, aquilo é uma descrição de quem sou eu sou tudo aquilo que a Bíblia está dizendo que não devo ser. Puxa, aquilo dói, irmão. Mas, irmão, a Bíblia diz assim, se você suporta a correção, você é tratado como filho. Se você não suporta a correção, você é tratado como bastardo. E bastardo não tem direito à herança. Isso eu estou falando dentro do Evangelho, tá, irmãos? Estão compreendendo isso aqui? Portanto, irmãos, o Evangelho de Cristo, ele vai nos corrigir. Quando aquela mulher foi apanhada em adultério, irmão, olha que coisa interessante. Vamos pegar isso aqui? A mulher foi apanhada em adultério. O que as pessoas queriam? Apedrejá-la. E aí falaram, Jesus, Moisés falou que quem é pego fazendo isso tem que ser apedrejado até a morte. É a lei.
E tu, o que nos dize? E aí lembra que eu falei para vocês, Jesus ficou entre a cruz e a espada, sim ou não? Se eu aplicar a lei de Moisés e permitir que essa mulher morra, aquilo que eu estou pregando sobre misericórdia e perdão de Deus e segunda chance, vai cair por terra. Então, eu preciso pensar aqui. Ali embaixo, escreve ali. Eu tenho certeza, irmão, que nessa hora ele está pedindo direção para o Pai. E aí Deus dá uma direção para ele. Quando Jesus levanta, irmãos, ele olha para as pessoas e diz o seguinte: quem aí não tiver pecado, atire a primeira pedra. Irmão, a primeira coisa que Jesus faz é levar as pessoas a uma reflexão. Irmão, Paulo vai dizer isso em Coríntios, dizendo para nós o quê? Examine-se, pois, o homem assim. Portanto, irmão, antes de você julgar os outros, primeiro julgue a quem? Julga você mesmo. Você é tão bom assim, você é tão perfeito assim que você pode ficar julgando os outros? Metendo a língua nos outros? E aqui, irmão, presta atenção. Pastor, mas o senhor está falando das igrejas aí, pastor. Ei, olha o que a Bíblia diz. Não julguei segundo a aparência, mas segundo a sã doutrina. E aí, irmão, nós estamos falando de fundamento cristão. E aí a defesa da fé, nós podemos falar e denunciar o que está de errado. Não foi o que o Lutero fez? Sim ou não? Ele não publicou as 90 e poucas teses lá na porta da igreja lá? Para denunciar o que estava de errado. Irmão, denunciar o que tem de errado no Evangelho, o que eu estou falando aqui é questão pessoal. E às vezes, meu querido, a gente não julga nós mesmos, e aí nós queremos julgar os outros. E aí Jesus fala, reflitam, vocês estão tão perfeitos assim que pode julgar a imperfeição dessa mulher? Irmão, quando eles pararam para pensar, falaram, eu não adultero, mas eu odeio não sei quem. Eu não adultero, mas eu ganho dinheiro de forma ilegal. Eu não adultero, mas eu minto. Aí começa, sabe, irmão? Porque, irmão, é engraçado, o pecado do outro é sempre mais o quê? É mais feio, mais fedido, né? O pecado do outro, né? O nosso é bonitinho, né? O nosso pecado é bonitinho, o dos outros que é feio. O ser humano é assim, irmão. Irmão, nós somos tão corrompidos que nós temos coragem de achar que o nosso pecado é bonito, que o do outro que é feio. Não. Aí Jesus nos traz para uma reflexão. Essa pessoa precisa de misericórdia, assim como você também necessita dela. Largaram as pedras e foram embora. Irmão, aí Jesus olha para a mulher. Jesus levanta assim, viu que todo mundo... Ô mulher, cadê teus acusadores? Jesus caiu todo mundo fora, não ficou um. Irmão, olha Jesus. Ele olha para a mulher e fala o quê? Mulher, eu também não te condeno. Foi só isso que Jesus disse, irmão? O que Jesus disse mais? Você viu que interessante? Jesus poderia parar o quê? Falar o quê? Mulher, eu também não te? Segue a vida, mulher. Você é dona de si. Se fosse nos dias de hoje, hein? Mulher, você pode ser o que você quiser. Seu corpo, suas regras. Ai, que bonito, irmão. O que Jesus disse para ela, irmãos? Eu não te condeno, mulher. Mas, irmão, mas é o quê? Sinal de advertência. Mas, faça o quê? Não peques mais, ou seja, muda de vida. Não seja mais quem você tem sido até agora. Irmão, você está entendendo a mensagem do Evangelho? Irmão, não é venha como estás, fique como estás. Não é venha como estás, aí um dia, quem sabe, talvez a gente fale para você das coisas. Não, é já. Sabe por quê, irmão? Porque o Evangelho começa com uma coisa que se chama arrependi. Irmão, como é que eu vou me arrepender de algo que eu não sei que está o quê? Que está o quê? Errado. Olha o que Paulo fala. Eu não saberia o que é pecado se a lei não me dissesse o que é pecado. Está entendendo isso aqui? Irmão, tá aqui os advogados aqui, ó. Se a lei não pune certas coisas, não é coercitiva sobre certas coisas, irmão, entende a sociedade de que é livre. Amém? É simples assim. Se não tem lei dizendo que aquilo é errado, lógico, né? E aí a gente pode apelar para a questão moral, né? A gente sabe da coisa intrínseca, aquela coisa toda da questão moral, dos valores morais. Mas, do âmbito da lei, se o texto da lei não diz... Aí alguém, não sei o quê, o juiz vai fazer o quê?
Ó, você quer ver uma coisa? Outro dia tinha um negócio ali, irmão, não sei se foi aonde. As pessoas estacionaram o carro. Irmão, afunilou, a via já era estreita, estacionada dos dois lados. Irmão, não dá pra gente passar, um querendo passar de lá daqui, irmão, aquela fila de carro estacionada. Tá... Irmão, ficou um trânsito. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí, irmão, o que eu fiz? Peguei, fui lá. Falei, fulano, falei pro pessoal do trânsito. Olha, lá na rua tal, estacionados dos dois lados, deixou uma tripinha assim, que a gente tá quase batendo o retrovisor no outro, tá. Que rua que é? Rua tal. Mas aquela rua não tem sinalização. Não tem proibido parar e estacionar, então eu não posso fazer? Eu falei, como que é o negócio? Oi? Tipo, oi? Irmão, ele não podia fazer nada porque não tinha o quê? Se ele multar e a pessoa recorrer, a pessoa o quê? Porque não tem placa indicando que é proibido. Parar, nem estacionar, nem parar e estacionar. Nem com um corte, nem com 2 cortes, nada. Irmão, e atrapalhando o direito de ir e vir dos outros. Vocês estão entendendo? Irmão, é exatamente o que o Paulo está dizendo. Se a lei não dissesse que tal coisa é pecado aos olhos de Deus, para mim é o quê? Está tudo certo. Deus vai me condenar por quê? Mas, porque a lei diz isso, logo eu sou réu de juízo. Amém, meu querido? Irmão, se Deus não tivesse dito o que ele disse na palavra, o ser humano estava livre. Mas porque Deus disse, espiritualmente, irmãos, há um juízo sobre nós. Lembra que Jesus disse? Eu não vim para condenar o mundo. Eu não vim para julgar o mundo. Porque o mundo já tem quem julgue. Os profetas, Moisés e os profetas. O que Jesus está dizendo? A palavra de Deus é que vai julgar todo mundo. Eu não julgo não, eu vim para dar esperança, para falar de vida, para falar de oportunidade de salvação. Mas isso aqui vai julgar todo mundo. Agora, irmão, olha que detalhe. E se a igreja não prega isso aqui? Irmão, e se a igreja não diz para os jovens que fornicação é pecado, irmãos, que vai levar a pessoa para viver fora do reino dos céus? E se a igreja não diz para o empresário que, irmão, não recolher os tributos, irmãos, você está insurgindo contra a justiça de Deus. Pastor, irmão, eu já contei aqui para vocês, irmãos, que até pouco tempo eu estava com a minha empresa em operação. Irmão, e é duro você pagar imposto, eu sei como que é. Não é fácil não, mas eu tinha que pagar, irmão. Irmão, você imagina eu pregando para vocês não iam saber, mas a minha consciência ia gritar. Aí eu irmão, deixando de recolher o ISS. Irmão, eu procurava andar tanto na lei, ser justo, que até quando a gente pegava serviço, irmão, que eu sabia que era serviço para 40 dias, 45, sabe o que eu fazia? Registrava os meus funcionários por contrato temporário. Falava para o contador, irmão, e o contador, mas não precisa. Precisa. Não, mas quase ninguém faz isso aqui. Eu falei, quase ninguém faz isso aqui, mas eu não sou quase ninguém. Eu tenho um dever moral, eu tenho um dever para com os funcionários, eu tenho um dever moral, eu tenho um dever para com Deus. Você é cristão? Você esqueceu? E ele me conhecia, mano. Eu sou pastor, além de cristão, eu ainda ensino. Você já pensou? Aí, irmão, aí você chega em Romanos, né? Tu, judeus, é inexcusável quando julga, porque tu que ensinas há muito, não faz o que tu está ensinando? Olha que coisa, irmão. Irmão, a palavra de Deus é tremenda, viu ou não? Você fala para os outros que não pode fazer e faz? Irmão, é por isso que para mim o juiz ele tinha que ser julgado com pena dupla, quando ele erra. Porque ele faz e tem obrigação, ele conhece a lei, e conhecendo a lei ele julga errado. Ele faz errado. Ele tinha que sofrer a pena 2 vezes. Porque, irmão, você sabe, eu já falei para vocês que, inclusive, o pastor vai sofrer a pena dupla. Eu já falei isso para você, não já? Então, irmão, nós vamos apanhar, o pastor vai apanhar 2 vezes. Justamente porque sabe. Porque conhece. Então, irmãos, a igreja falha justamente em não ensinar o que está na palavra de Deus, não falar a palavra de Deus. Aí as pessoas ficam sem saber, sem conhecer. E o que o texto bíblico diz? Vamos lá? Primeiro, meu querido, vamos lá.
Oséias capítulo 4, o meu povo sofre porque falta-lhe conhecimento e entendimento. Isaías 5,13, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Aí vem Jesus e disse, conhecereis o quê? Ó, conhecereis o quê? A verdade. E a verdade? Pastor, mas por que o senhor paga todos os impostos? Porque eu aprendi que eu estou sujeito às autoridades. É doído? É. Mas eu tenho que pagar. Mas a carga tributária é muito alta. Quem mandou eu nascer nesse país? Vai para outro país então, que a carga tributária é mais baixa. Não seja empresário. Você não é obrigado a ser empresário. Você não é obrigado a ser dono do seu negócio. Amém, meu querido? Irmão, tudo tem bônus e o quê? Irmão, viver tem bônus e ônus, meu querido. Casar tem bônus e... Ai, mas eu queria que tivesse só bônus, pastor. Só lua de mel, pastor. Pois é, irmão. Deixa eu falar para você uma coisa. Tem hora que o mel azeda. O mel fica azedinho de vez em quando. Está entendendo isso aqui? Pastor, eu quero ter filhos. Pois é, irmão. Filho vai fazer você sorrir, mas vai fazer você também o quê? Chorar. Filhos, para que tê-los? Mas se não temos, como saber? Amém, meus queridos? Irmão, tudo tem bônus e tem ônus. É que nós nos alegramos com o bônus. E na hora do ônus, a gente quer fugir. Ó, andar com Cristo. Tem bônus e tem ônus. E sabe por que tem ônus, irmãos? Porque Jesus mesmo disse, você quer vir após mim? Ó, primeiro, o que tem que fazer primeiro? Negue-se a si. Você tem que entender que se você quer andar comigo, a minha vontade... Irmão, o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é princípio. Amém? São os princípios de Deus. O que ele está dizendo? Negue-se a si mesmo. A partir de hoje, os seus princípios e os seus valores, os que estiverem de acordo com os meus princípios, você continua. O que não estiver de acordo com os meus princípios, você o quê? Abre mão. Isso é negar a si mesmo. Amém, meu querido? Pastor, nesse mundo que nós vivemos, mas assim, pastor, eu tenho que pensar em mim, pastor. Eu tenho que pensar nos outros. Pastor, se eu tiver que usar alguém como trampolim, pastor, eu vou usar. Em Deus, não. Irmãos, na vida, a vida é uma construção. Presta atenção nisso aqui. A vida é uma construção. Ao longo do caminho, irmãos, pessoas vão aparecer na nossa vida. A gente estabelece relações com as pessoas. Algumas pessoas, irmãos, elas vão ser, sim, o apoio para a gente poder crescer. Mas, irmãos, só que eu tenho que lembrar de uma coisa. Eu não posso fazer maldade, eu não posso agir com impiedade, eu não posso agir com arrogância, ganância, qualquer coisa com essa pessoa. Eu tenho que entender que Deus colocou ela na minha vida, ela está me apoiando, para uma coisa ela está me alavancando. Irmãos, e uma coisa que é muito importante para quem é cristão. Eu nunca posso esquecer de quem me estendeu a mão. Nunca. Existe uma coisa, irmãos, que a gente tem que lembrar. A Bíblia diz em tudo dai graças. Dar graças é ter sempre um espírito de gratidão. Irmãos, seja grato. E ó, se você puder um dia recompensar, perdão, quem te ajudou, faça isso. Você cresceu? Você está num nível bom? Ajuda quem te ajudou. Porque talvez aquela pessoa, irmãos, na simplicidade dela, ela está com alguma necessidade. Você cresceu tanto, ajude aquela pessoa. Tem um programa, irmãos, eu já estou terminando essa parte com vocês hoje, que essa mensagem ela vai continuar em um tempo, tá? Irmãos, tem um programa que eu gosto muito, alguns aqui até conhecem os Irmãos à Obra, e não só eles, o Drew e o Scott lá, e o Jonathan, tem também brasileiro, que é um programa, é um formato, e aí tem várias pessoas, aí tem a versão brasileira, tem tal, aquela coisa toda. Aí, irmãos, olha que coisa interessante. Os episódios são sempre assim, mas eu vou te falar o que eu assisti ontem. Aí ontem, irmãos, um certo ator americano, Ryan alguma coisa lá, ele é comediante,
Aí quando os irmãos da obra falaram para ele assim, olha, queremos gravar um programa com você sobre Te Devo Essa, né, uma reforma para alguém, tal, né? Quem você indica, irmão? Aí eles estavam contando que, sem pensar, o artista falou, fulana de tal, Leslie o nome dela, né? Leslie Alvarez. Aí falou, mas quem é Leslie Alvarez? Eu falei assim, é a babada do meu filho. Ela veio da Guatemala para cá, para os Estados Unidos, aquela coisa toda. E aí, quando eu e minha esposa estava para já ter o nosso menino, a gente falou, temos que contratar uma babá. E aí, contratamos ela, aquela coisa, ela entrou na nossa vida, ficou até agora, o meu filho já é adulto, aquela coisa toda. E eu quero agradecer, porque muitas vezes eu estava em estúdio gravando aquela coisa toda, longe do meu filho, e se não fosse ela dando suporte, aquela coisa, cuidando, né? O que seria do meu filho, aquela coisa toda? E aí, irmão, e é tão ligado que a família do artista e dela se tornou como se fosse uma. Ele ia lá, brincava junto, aquela coisa toda. E ele falou, e é uma maneira de eu recompensá-lo, de eu agradecer tudo que ela fez pro meu filho. Irmão, e ele foi lá e bancou, meu, que daquela reforma, aquela coisa toda. Você precisa ver a transformação, a casa dela ficou linda. Quem já assistiu o programa Os Irmãos à Obra sabe como que as casas ficam depois. Irmão, a coisa mais linda que ela ficou sem entender. Sabe o que ele fez? Sabe o que ele está fazendo? Está reconhecendo. Porque você imagina, irmãos, como é que ele teria paz para entrar num estúdio e fazer, e no caso dele ainda que é comédia, você imagina ele entrando para fazer uma cena, gravar um filme, alguma coisa, um stand-up, alguma coisa, irmão, preocupado com o filho, ou com o filho nos bastidores, aquela coisa, como que ele ia fazer, meu querido? Será que ele teria paz para fazer isso? Então ele teve que ter alguém que ele confiasse. E ela foi essa pessoa para ele, irmão. E ontem ele estava sendo grato. Estou entendendo isso aqui? Irmão, ninguém é nada nessa vida sozinho. Põe isso no seu coração. Alguém passou no seu caminho, te deu um copo d'água, estendeu a mão. Alguém, irmão, que uma vez na sua vida entrou e aquele dia que você estava, nossa, eu preciso chegar em tal lugar, eu não sei como que faz para chegar lá, e aquela pessoa te indicou como que você chegava naquele lugar. Aquele dia que o motorista do aplicativo correu um pouquinho mais para poder te ajudar, para você não perder aquela reunião, aquela coisa toda. Irmão, tudo isso é a mão de quem? Seja grato. Você já viu que no motorista de aplicativo tem lá, se você quer enviar um dinheirinho a mais, já viu isso? Não tem? Às vezes, meu querido, quando a pessoa te ajuda, vai lá, envia um dinheirinho a mais. Você olhou para aquele motorista, irmão, para o motorista, você está vendo que é uma pessoa que está ralando muito para ter algo na vida. Irmão, você está numa condição, dá um dinheirinho a mais. Às vezes ele vai comprar um litro de leite naquele dia, sabe? Porque eles não ganham muito. Irmão, eu estou dizendo coisa aqui para você entender, irmão, que o cristianismo, ser cristão, é muito mais do que uma forma religiosa, é um estilo de vida, é uma prática de vida. E a gente precisa, irmão, ser cristão de verdade. A gente precisa seguir o exemplo de Cristo Jesus. A gente precisa manifestar Cristo. E a igreja de hoje em dia, irmão, ela se perdeu tanto, que as pessoas estão aprendendo a buscar apenas e tão somente por quem? Por si mesmas. Irmãos, é triste, mas às vezes na igreja um não olha o quê? Para o outro. Tem necessidade dentro da igreja, meu querido, e a pessoa não sabe. Sabe por quê? Porque estão preocupados apenas com quem? Consigo mesmo. O pastor está só preocupado em receber os artistas, preocupado com o glamour. Agora a igreja agora tem área VIP, sim ou não? Aí o pastor já não vai mais nem no meio do povo, só vai lá na área VIP só. Amém, meus amados? Eu ouvi um testemunho, uma fala de um artista, que ele foi numa dessas igrejas que tem sala VIP. Aí ele falou assim, que ele, irmão, chegou lá, estava lotado, trânsito, aquela coisa toda, aquela fila para entrar na igreja, aquela coisa toda, né? Porque essas coisas novas atraem bastante gente. Aquela fila entupida de gente, e ele estava lá, irmão. Aí alguém reconheceu ele, falou, fulano, vem cá. Cara, essa fila não, você é VIP, meu, vem aqui. Irmão, na igreja, hein? Você é VIP, não vai ficar em fila, vem aqui. Levou, irmão, quando ele chegou lá, ele entrou assim e falou, nossa, entrei no paraíso. Aquela coisa, irmão, confortável, cheio de coisa, papapá, não sei o quê. Irmão, mas olha como que é. Irmão, às vezes até no meio errado, mas, irmão, Deus, irmão, ele trabalha de umas formas que você fala assim, meu Deus, irmão, e Deus, ele quer fazer as coisas para mostrar que está tudo errado. Ele falou, irmão, que ele entrou, aí tinha um monte de artista lá já, e aí, fulano, pá, já toma um negocinho aqui, Irmão, ele falou que na hora que ele sentou naquele sofá belo, não sei o que tudo, ele falou assim, ó, que ele ouviu uma voz falando assim com ele assim, ó, isso não está certo. E aí, irmão, ele falou que começou na mente dele, vinha assim, ó, aquele monte de gente na fila, aquele tumulto lá fora, das pessoas entrarem, e não sei o quê.
E ele naquele bem bom. Aí, irmão, ele falou assim, ó, aí a voz falava assim para ele assim, ó, não é tudo igreja? Não é tudo o mesmo povo? Não são iguais perante Deus? Por que esse tratamento diferente? Irmão, ele falou que ele começou a ser incomodado com aquilo. E aí ele publicou um vídeo falando disso, meu querido. E é lógico, irmãos, que ele também fala uma coisa que é grave. Que ele fala assim, mas também os artistas vão na igreja. Ele falou assim, ele mesmo falou assim, ó, um dia eu estava assim, aí eu levantei as mãos, estou aqui adorando. Aí ele falou assim que daqui a pouco bateu no ombro dele assim. Deixa eu tirar uma foto com você, e a pessoa já sacou do celular no meio do culto, irmão. Aí ele falou, não, agora não. Puxa, eu quero adorar a Deus, tá, não sei o que, tal. Não, é só uma foto rapidinho. Irmão, é um povo que não largou a idolatria. A idolatria, irmão, é algo que está enraizado aqui no Brasil. Sabe, nós elegemos ídolos. E nós ficamos, meu querido, né, carregando esses ídolos. Aí as pessoas, meu querido, os famosos não têm paz dentro da igreja. Irmão, eu já convivi com gente importante dessa sociedade brasileira. Que eu fiz parte do Ministério Grande e lá tem essas coisas também. Irmão, olha, se para ganhar a vida o artista dependesse de um autógrafo, de eu pedir um autógrafo, irmão, ia ficar ruim para ele, hein? Ruim. Irmão, nunca bajulei, nunca tratei diferente, nunca pedi autógrafo. Eu estou falando isso diante do Senhor. Nunca. E convivi assim, ó. Não tinha esse negócio. Porque, irmão, tem gente que vê artista, já viu? Fica todo, né? Irmão, para mim, é como qualquer pessoa. Eu gosto, irmão, daquele conto. Agora estou terminando, tá? Eu gosto daquele conto, irmão, do Alexandre Grande, que ele está lá, né, irmão? Tinha conquistado mais uma cidade, e agora eu vou me desfilar, né? Vamos desfilar no cavalo. Aí ele está lá, o Alexandre Grande está no seu cavalo, todo pomposo, passando, irmão, nos lugares, e as pessoas saudando. Aí foi, irmão, que ele está com o cavalo dele. Aí ele passa assim, irmão, tem um homem sentado na beira do caminho, aquela coisa toda lá, tá? Aí, irmão, ele passou, viu que o cara não fez nada, aí ele engata a ré no cavalo. Aí ele vira o cavalo. Aí o cara olha assim, né? Viu que o cavalo está perto dele, ele olha assim pro cavalo, se afasta um pouquinho, olha assim pro cavalo e tal, continua mexendo o que ele estava mexendo ali. Aí o Alexandre Grande falou assim, ei, você aí? Ele, pois não. O senhor sabe quem eu sou? Ele falou, não. Ele falou, eu sou Alexandre o Grande. Aí o homem falou, prazer, eu sou fulano de tal. E continuou mexendo para não conhecer que ele estava mexendo, irmão. Ou seja, e daí que você é Alexandre Grande? Sério, o que eu tenho que fazer com você? Só porque você é Alexandre Grande? Tipo assim, ó, tá todo mundo lambendo minhas botas aqui, tá todo mundo não sei o quê. Você não vai lamber minha bota também? Não, você é um ser humano, mortal. Amém, meu querido? Irmão, respeito é uma coisa, tudo isso. Mas, irmãos, idolatria, tratamento diferenciado. A Bíblia diz, irmãos, que Deus não faz acepção de pessoas. Lembra da cura de Naamã? O leproso? Ele era capitão do exército do rei da Síria. Vai até o homem de Deus. Irmão, ali era homem de Deus, hein? O Geazi chega para ele e fala, Eliseu, você não sabe quem está aí. Quem veio para receber uma oração? Quem? O capitão do rei da Síria. Olha a maior estrela que a gente poderia receber, hein? Acima dele, só o rei da Síria. Está aí para receber oração. Olha Eliseu, irmão. Ô Geazi, vai lá e fala para ele se lavar lá no Jordão. Mergulhar 7 vezes. Irmão, eu vou alongar um pouquinho a conversa assim, só. Acho que o Geazi falou assim, Eliseu, peraí. Rapaz, você entendeu quem é que está lá fora? Sim, entendi. Manda ele se lavar lá no Jordão. Mas você não vai atendê-lo? Não vai preparar um banquete para ele, um guisado, uma coisa? Vai mandar ele se lavar no Jordão. O Geazi, irmão, falou, pastor, isso, senão ele manda fogo do céu, que eu estou lascado. Então chega lá. Ô, senhor Naamã. O Geazi, né? Eu não sei nem como falar isso para o senhor.
O que, homem? Fala logo. O profeta mandou você se lavar lá no Rio Jordão. Irmão, o Naamã falou, o quê? Quem é esse profeta que nem veio me atender? E o pior, ainda me manda lavar no Rio Jordão. O pior rio que tem aqui, o mais contaminado. Olha, tem o rio Abana e o Farpar, limpos, com águas quase cristalinas. E ele vem me mandar lavar no rio sujo. Eu entendo a braveza do senhor. Viu? Se fosse eu agiria diferente. Mas como... É sempre assim, viu? Irmão, o Naamã ia embora, indignado. Não sei nem como ele mandou matar o Eliseu. Aí o soldado dele falou assim, capitão, quanta coisa mais difícil o senhor já fez? Quantas coisas terríveis, assim, grandiosas o senhor já fez, lutando, aquela coisa toda. O homem só pediu para o senhor dar 7 mergulhinhos ali. Irmão, instou com ele até que ele falou, tá, eu vou me lavar lá. Já vim até aqui para não perder viagem, eu vou lá. Irmão, ele vai no Jordão, ele tira as ferramentas dele, as armas e tudo. Olha que lindo que é isso, irmão. Irmão, ele entra no Jordão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nada. Na 7ª, quando ele sai das águas, a lepra tinha o quê, irmãos? Quando ele vê aquilo, irmão, meu Deus do céu. Aí ele tem, meu Deus vivo. Irmãos, ele sai curado. E aí ele fala assim, fala lá pro seu profeta que eu trouxe um monte de presentes. Irmão, olha outra coisa, ó. Eu trouxe um monte de presentes. Ouro, prata, roupas, comida, eu trouxe tudo para dar de presente e oferenda aí para esse Deus. E o que vai ficar para ele, que ele é o profeta? O profeta diz assim, Geazi, fala para ele que eu não quero uma agulha, que ele não deve nada. E aí, irmão, o homem foi embora. O Geazi, irmão, chegou e falou assim, o quê? O profeta não quis presente, não quis dinheiro, não quis nada, o homem estava oferecendo. Eu vou atrás. Aí, irmão, ele foi. Ô, Naamã, sabe, o profeta disse para não pegar, não disse? Disse. Pois é, mas ele mudou de ideia. Irmão, mas ele mudou de ideia, ele mandou eu vir atrás de você para agora pegar. Aí, irmão, ele foi e pegou. O Naamã achando que era verdade, não, tá bom, toma aí, pode, eu trouxe meio para vocês mesmo, então pega tudo. Irmão, o Geazi vai lá e esconde. Aí ele entra na tenda, onde estava o Eliseu. Mas na hora que ele entra na tenda, o Eliseu fala assim, irmão, presta atenção nisso, olha. O Eliseu fala assim, Geazi, onde você foi? O profeta Eliseu, eu não fui nem uma parte nem outra, eu estava para que você porque não saí não. Irmão, como a gente não esconde nada de Deus, Deus vê tudo. O profeta, irmão, sem sair da tenda, falou assim, por um acaso o meu coração não foi contigo? Quando você foi atrás daquele sírio, para pegar dele aquilo que não era para ser pego? Portanto, a lepra que estava nele vai pegar em ti a partir de agora. Irmão, quando ele falou agora e terminou essa palavra, o Geazi ficou o quê? Leproso. E teve que ir para a cidade de refúgio e se esconder. E nunca mais andou com Eliseu. Está entendendo isso aqui? Hoje, irmãos, nós temos uma igreja de líderes leprosos. Pessoas que pregam por dinheiro, que aceitam suborno, que aceitam ilegalidade em troca de alguém que vai dar dinheiro para ajudar a igreja. Nós temos um monte de líderes leprosos hoje, que estão aceitando essas ofertas, essas oferendas. Irmão, as pessoas perguntam para mim, pastor, por que o senhor não traz um pastor famoso para pregar aqui? Pois é, irmão. Onde que eu tenho 15 mil, 20 mil reais para pagar para um pastor vir aqui? Você sabia que custa isso? Pastor, por que o senhor não traz um cantor para cantar aqui aquela coisa toda? Irmão, vocês vão ter que me aguentar cantando, errando de vez em quando aí, porque está caro trazer um cantor aqui. Irmão, tem cantor aí que para vir numa igreja ele quer 20, 25 mil, 30 mil. Fora hospedagem da boa, translado com van, com serviço de bordo. E se for de outro estado, que é aviãozinho, helicóptero às vezes. Estão compreendendo isso aqui?
são os leprosos, irmãos, que estão na igreja hoje, que pegaram a lepra do Naamã, porque pregam para o suborno. Não entenderam? De graça recebeste, de graça dai. Estão compreendendo isso aqui, irmãos? A igreja, irmão, se perdeu. A igreja está perdida. A igreja não aceita mais o evangelho como ele é. Estão pregando outra doutrina. Estão pregando outro evangelho. O evangelho da riqueza, do glamour, da fama, do venha como está e permaneça como está. Ninguém vai te incomodar. Fica firme aí com o seu jeito de ser, com a sua maneira de ser, com o seu livre pensamento. Deus não vai te condenar. Olha, aqui você não vai ouvir evangelho de condenação. Estão entendendo isso aqui, irmão? E é por isso que a igreja está perdida. Mas Deus quer nos salvar em nome de Jesus. A palavra é a mesma. A palavra permanece viva. E se você quiser essa palavra, irmãos, Deus está te dando. Deus está derramando na sua vida. Vamos mudar, meu querido. Vamos mudar esse mundo através da palavra de Deus em nome de Jesus. É a única coisa que pode curar esse mundo. É a única coisa que pode curar. Porque, irmãos, se a palavra de Deus estivesse no coração de cada ser humano, não teria nenhum país invadindo o outro. Amém? Para começar, irmãos, não precisava nem ter fronteiras e barreiras. Porque as pessoas respeitariam umas às outras e mesmo que cruzasse por território de uma outra nação, não ia lá para bagunçar outra nação, porque estaria baseado no amor fraternal. Estão compreendendo isso aqui, irmão? Irmão, a cura para essa humanidade é a palavra de Deus, é Cristo. Mas o mundo não aceita. E a gente sofre todas essas coisas. Mas, irmãos, vamos mudar pelo menos o nosso micro-universo. Nós, nossa família, a gente tem como viver com a nossa família no ambiente de Cristo, no ambiente da palavra. E se conseguirmos, irmãos, alargar as fronteiras para além da nossa casa, que a gente faça esse esforço em nome de Jesus. Amém, meus amados? Compreenderam isso nessa manhã? Irmãos, semana que vem eu continuo porque tem mais coisas para falar sobre isso, tá bom? O que está acontecendo com a igreja? Primeira coisa, a igreja não sofre mais a sã doutrina. Não aceita o evangelho como ele é. Tem que ser um outro evangelho. Um evangelho mais light, um evangelho mais moderno, um evangelho mais social, tá bom? E é por isso que a gente está perdendo muita coisa. Quero orar com vocês, irmãos, no nome santo de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, obrigado pela sua palavra, Senhor, que ela vem da forma que ela é, meu Pai, pura e simplesmente como ela é. Sem rodeios, sem, meu Pai, alterações, sem manipulações humanas, mas como ela é, como ela está escrita, meu Pai, como ela chegou a nós. Essa mesma palavra que os apóstolos pregaram e que por essa palavra, Pai, vidas foram transformadas, curadas, libertas de verdade, Pai. E eu creio, meu Pai, que essas pessoas que viveram na época dos apóstolos e que hoje já não estão entre nós, elas estão repousando, meu Pai, na esperança da eternidade contigo. Senhor, em nome de Jesus, Paulo fala de um tempo em que as pessoas, a igreja e as pessoas não sofreriam mais a sã doutrina, elas não aceitariam, não se inclinariam mais à sã doutrina. Meu Pai, esse tempo tem chegado. As pessoas não querem mais o evangelho como ele é. As pessoas querem um evangelho diferente, um evangelho permissivo, um evangelho, meu Pai, sem restrições, um evangelho onde deixa as pessoas livres para fazerem e serem o que elas bem querem e entendem, meu Pai. Meu Deus, mas esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é aquele, meu Pai, que expõe ao pecador o seu pecado e diz para ele, vai, não peques mais, eu estou te perdoando, mas não quero que você viva no pecado. Esse é o evangelho de Cristo, Pai. Meu Deus, é o evangelho do arrependimento, é o evangelho da transformação de caráter. Meu Pai, é o evangelho que faz a pessoa nascer de novo e ser uma nova criatura, novos hábitos. Meu Pai, uma mentalidade nova, um coração puro, uma mente pura, meu Pai, olhos e ouvidos puros para ser, meu Pai, santificado no meio dessa geração corrompida. É esse evangelho, meu Pai, que Jesus veio trazer e é esse evangelho que a igreja deveria estar pregando, Pai. Mas a igreja se perdeu, meu Pai. Quando a igreja deixou de olhar para Cristo e começou a olhar para o dinheiro, começou a olhar para o poder, para as riquezas, para a fama, meu Deus, então Cristo foi diluído, o evangelho foi diluído e agora, meu Pai, o que nós temos é essa coisa inócua, meu Pai, que não muda, que não transforma o caráter de ninguém, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que a sua misericórdia esteja conosco e sobre nós. Meu Pai, e aqui eu oro, meu Deus, nesse momento por mim, meu Pai, como pregador. Meu Pai, une o meu coração ao temor do teu santo nome, Pai, para que eu não arrede o pé 1 milímetro das Escrituras, meu Pai.
Meu Deus, me ajude a nunca ser tentado a fazer qualquer coisa que não seja da sua palavra, meu Deus, simplesmente para encher de pessoas uma igreja, Pai. Porque na verdade, Pai, isso não vai adiantar, porque naquele dia, meu Pai, tanto eu como essas pessoas estarão perdidas, porque não conheceram o evangelho da graça, não conheceram o evangelho que transforma, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o temor do Senhor esteja comigo, que o temor do Senhor esteja com essas pessoas que aqui estão, pessoas mais novas, pessoas de mais idade, não importa, Pai. Nós temos que temer o Senhor e a sua palavra. E que nós temos que entender, Pai, que ser cristão é muito mais do que ter uma religião, é muito mais que ter uma igreja, um lugar para frequentar. Ser cristão, meu Pai, é ser parecido, é imitar os passos de Jesus aqui nesse mundo, meu Pai. E lidar com as pessoas como Cristo lidava com elas, meu Pai. Portanto, Senhor, desperta a nossa mente, o nosso coração para essa verdade. E que a gente, meu Pai, aceite o desafio de sermos cristãos verdadeiros em nome de Jesus. Para a glória do Pai, para a glória do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga amém. Amém, meus amados. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, a gente ora aqui de maneira simples e um pouco breve, mas a gente procura orar com sinceridade, sentindo o que nós estamos falando com Deus. E é isso, tá bom, irmãos? Ser cristão é muito mais do que ter uma igreja, frequentar uma igreja, né? Ser cristão é ter o estilo de vida de Jesus, a sua mentalidade, a sua forma de enxergar as coisas, tá bom? O tempo muda, irmão, muda, o tempo passa, a sociedade evolui, mas os princípios de Deus, eles não mudam nunca. E se nós olharmos, eles são válidos sim, para essa geração, são válidos para gerações que virão também, tá bom? Então nós temos que confiar na graça de Deus em nome do Senhor. Inclusive, irmãos, a Bíblia Sagrada até fala de tempos futuros, né? Fala de como a nossa sociedade se modernizaria, essas coisas todas. A Bíblia não esconde nada, a palavra de Deus não esconde nada, tá bom? Então nós temos que ter o conhecimento de Deus. Glória a Jesus.